2 de agosto de 216 a.C., arredores da cidade de Canas. De um lado, uma força romana de 8 legiões e seus auxiliares, liderada pelos cônsules Lúcio Emílio Paulo e Terêncio Varão. Do outro lado, tropas formadas por líbios, hispânicos, gauleses e uma ampla variedade de inimigos romanos, liderados por um general que odiava os romanos desde a tenra infância, Aníbal. Em toda a história romana, nunca tantas legiões haviam sido concentradas em um único teatro de operações. O que aconteceu naquele dia foi inédito para a história romana e para a história militar. Uma derrota humilhante e nunca mais esquecida pelos romanos. Eu sou o Andrew e esse é o episódio 4 do Unguento do Ocro. Hoje o tema é Batalha de Canas. Historiadores de várias épocas, desde Políbio no século II a.C., tentaram explicar as causas da derrota. Atualmente, atribui-se a derrota romana a 3 fatores: a desmoralização das tropas por conta de seguidas derrotas, a má organização e o débil comando, e por último, e não menos importante, a Aníbal, o grande gênio tático cartaginês. Aníbal era filho de um dos grandes comandantes cartagineses derrotados na Primeira Guerra Púnica, Hamilcar Barca. Políbio conta que em 238 a.C., após a paz firmada com Roma em decorrência da derrota na Primeira Guerra Púnica, Hamilcar realizou alguns sacrifícios a divindades e fez seu filho de 9 anos jurar que jamais bem-quereria os romanos. Depois disso, o pai levou a família toda para a Península Ibérica, onde iniciou uma grande reconstrução militar cartaginesa. 17 anos após o juramento, aquele menino se tornou o líder máximo das tropas cartaginesas na Península Ibérica. Com isso, Aníbal, um general com menos de 30 anos, iniciou uma expansão militar que se tornou uma grande ameaça aos romanos. A hostilidade entre cartagineses e romanos tomou uma nova dimensão quando Sagunto, uma cidade aliada dos romanos, foi tomada por Aníbal após 8 meses de cerco. Os romanos enviaram um ultimato aos cartagineses após o evento. Eles deveriam entregar Aníbal ou enfrentar as consequências. Cartago, uma candidata potência do oeste do Mediterrâneo situada no norte do continente africano, negou, e os romanos declararam guerra aos cartagineses. Tinha início, em 218 a.C., a Segunda Guerra Púnica. Aníbal havia formulado um plano. Diferentemente do que aconteceu na Primeira Guerra Púnica, ele levaria a guerra para dentro do território romano e conseguiria aliados entre os povos dominados pela flor do Lácio. Na primavera de 18, portanto, Aníbal deixou Nova Cartago sob os cuidados de um de seus irmãos, Mago, e partiu com milhares de soldados de infantaria e de cavalaria. Após dominar a região ao redor do rio Ebro e entrar na Península Itálica pelos Alpes, em uma das travessias mais interessantes da história militar, que custou a vida de homens, cavalos e elefantes, por conta das dificuldades naturais e humanas, o general cartaginês alcançou a planície da Lombardia. As legiões romanas, que haviam sido enviadas para o território ibérico, não alcançaram Aníbal e seu exército e retornaram assim que souberam que o cartaginês havia feito a travessia. Restavam a Aníbal, ao final da travessia, 30.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Em outubro daquele ano, Cipião, um importante general romano e pai do homônimo mais famoso, acabou derrotado às margens do rio Ticino. Ainda em 218, Aníbal venceu 4 legiões em Trébia. No ano seguinte, 217 a.C., uma nova vitória cartaginesa nas proximidades do lago Trasimeno fez com que o moral das tropas romanas ficasse ainda mais baixo. Um ditador foi escolhido entre os romanos, Fábio, e ele passou a evitar grandes batalhas campais e uma clara tentativa de levar adiante uma estratégia de desgaste do adversário. Por essa preferência estratégica, Fábio ficou conhecido como Cunctator, ou seja, o protelador, que agia sempre a partir do erro adversário. A estratégia de Fábio, principalmente após a fuga de Aníbal utilizando grande astúcia, o cartaginês enganou o romano durante uma retirada noturna colocando tochas em bois, enquanto escapava por outra posição menos vigiada, não agradou os romanos. Fábio deixou seu cargo pouco tempo depois desse evento, e 2 cônsules foram eleitos e passaram a liderar um ataque a Aníbal, Terêncio Varão e Emílio Paulo. Intercalando diariamente o comando das 8 legiões arregimentadas para a campanha, um recorde até então, os cônsules decidiram levar Aníbal ao combate. Portanto, na manhã do dia
2 de agosto de 216 a.C., uma grande batalha finalmente ocorreu entre os dois exércitos mais poderosos do mundo mediterrâneo naquele momento. O flanco esquerdo do exército de Aníbal, liderado por seu irmão Asdrúbal, formado pelas cavalarias pesadas hispânica e gaulesa, estava posicionado às margens do rio Ofanto. No flanco direito, sob liderança de Anão, estava a cavalaria leve Numídia. Aníbal liderou as tropas de infantaria no centro, formadas por hispânicos e gauleses, além dos líbios que ficaram na retaguarda. O número total de homens sob ordem de Aníbal era de 50.000, sendo 40.000 de infantaria e 10.000 de cavalaria, e grande parte recrutados no decorrer da expedição. Sabendo da superioridade cartaginesa na cavalaria, os romanos apostaram na escolha de um campo de batalha estreito e na força da infantaria pesada. Paulo ficou responsável pela cavalaria do flanco direito romano, Gemino pela infantaria pesada no centro e Varão pela cavalaria do lado esquerdo. A ideia era focar no avanço da infantaria pesada, que contava com mais do que o dobro de homens em comparação aos inimigos. Os números totais romanos eram de aproximadamente 80.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Após as primeiras escaramuças levadas a cabo pelas infantarias leves de ambas as partes, o centro cartaginês avançou e atraiu a infantaria pesada romana. Tinha início um combate que nos planos de Aníbal serviria para imobilizar as forças romanas enquanto sua ala esquerda avançava. No decorrer dessa batalha, inclusive, o líder cartaginês conseguiu realizar uma das manobras táticas mais difíceis do mundo antigo: recuar a sua infantaria pesada sem que ela se quebrasse. Assim, ele conseguiu colocar gradualmente os romanos no espaço que ele desejava que eles estivessem. Quando a ala esquerda, liderada por Asdrúbal, conseguiu quebrar e dispersar a cavalaria comandada por Paulo, essa cavalaria de Asdrúbal começou a manobrar em direção à retaguarda romana. Paulo, fugindo, se juntou à infantaria e lutou enquanto pôde do lado dos romanos. No flanco direito cartaginês, Anão conseguiu bloquear o avanço da cavalaria liderada por Varão, principalmente depois da chegada dos gauleses, que estavam no flanco esquerdo. O recuo da infantaria gaulesa e hispânica fez com que os romanos avançassem em direção aos espaços vazios. Quando esses pensavam estar a um passo da vitória no centro, Aníbal ordenou o avanço das tropas líbias em direção aos flancos da infantaria. Os gauleses e hispânicos imediatamente pararam de recuar e iniciaram uma nova carga. Para piorar a situação romana, as tropas de Asdrúbal haviam chegado à retaguarda e empreenderam um ataque. Os romanos estavam cercados, e seus soldados, espremidos, não conseguiam sequer manusear as armas. Começava ali a matança. Políbio contabilizou mais de 70.000 mortes do lado romano e menos de 6.000 do lado cartaginês. Tito Livio, escrevendo quase um século após Políbio, minimizou as perdas para 45.000 soldados de infantaria e 2.700 soldados de cavalaria. Adrian Goldsworthy, um historiador inglês contemporâneo, projetou as perdas romanas em aproximadamente 50.000 homens e mais quase 20.000 capturados. Esses números podem até ser exagerados, mas de toda forma são impressionantes. E como lembra Philip Matzek, só a partir da Primeira Guerra, especificamente na Batalha do Somme, tantos soldados foram mortos em um só dia de batalha. Além da perda de soldados, é preciso lembrar também da grande perda de oficiais, simbolizada na morte do cônsul Emílio Paulo no combate. Depois da batalha, Aníbal concedeu um descanso às suas tropas antes de continuar o castigo da Península Itálica. Os romanos, por outro lado, decidiram continuar lutando. Diante da morte de vários membros da ordem senatorial em Canas, mais de 80, alguns jovens aristocratas ganharam oportunidade de comando. Entre esses jovens estavam um dos tribunos sobreviventes de Canas, o genro de Emílio Paulo, Cipião. Finalmente, Aníbal conheceria um rival à altura. Mas os embates entre esses dois gênios deixo para contar um outro dia. Para quem desejar conhecer um pouco mais sobre os eventos narrados hoje, indico a História Pragmática de Políbio, fonte documental importante para se entender a batalha, principalmente o livro 3, e algumas obras historiográficas de divulgação científica, tais como Os Inimigos de Roma, de Philip Matzek,
especialmente o capítulo sobre Aníbal, Por que o Ocidente Venceu, de Victor Davis Hanson, e os livros de Adrian Goldsworth, Cannae, Em Nome de Roma e The Complete Roman Army. É isso. Muito obrigado pela paciência de escutar até aqui e até mais.